Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de história. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os povos que viveram na Mesopotâmia. Vamos dar o destaque hoje para os sumérios e os acádios. A nossa habilidade é compreender a origem e o desenvolvimento desses povos. Nós vamos iniciar falando dos sumérios. Esse conteúdo está na página 25 do livro didático de vocês. Vocês podem também acompanhar pelo livro. Os sumérios, então, vão ter aí, basicamente, seu auge de 3.500 a por volta de 2.350 a.C. Quem foram os sumérios? Os sumérios nós chamamos de um dos primeiros povos a ocupar aquela região da Mesopotâmia, que nós estudamos na aula passada. Os sumérios se estabeleceram no sul da Mesopotâmia, nas proximidades do Golfo Pérsico. Os sumérios também foram responsáveis por fundar as primeiras cidades na região ali da Mesopotâmia. Essas primeiras cidades se chamavam Eridu, Ur, Nippur e Uruk. Cada uma dessas cidades, entretanto, apesar de elas terem sido criadas pelos sumérios, elas tinham uma organização própria e independente. Isso é muito interessante, porque cada cidade tinha o seu próprio governante e, por esse motivo, elas eram chamadas de cidades-estado, o que é bem interessante para a gente entender que, mesmo sendo o mesmo povo, eles se dividiram em várias cidades-estado e cada uma tinha uma organização diferente da outra, independente da outra, apesar dos costumes, de modo geral, serem muito parecidos, mas havia independência nessas cidades-estado, pessoal. Nós também, os historiadores dizem que os sumérios também construíram os primeiros canais de irrigação. Lembra quando a gente estudou o Egito Antigo, a gente viu a importância dessas construções para sustentar toda uma civilização? Então, acredita-se que os sumérios construíram antes dos antigos egípcios esses canais de irrigação e essas obras, como eu disse, elas possibilitavam o transporte da água dos rios para áreas mais secas, de modo que pudessem ampliar cada vez mais a civilização e manter o sustento da civilização, mesmo em lugares que não havia água disponível para todos. Então, com esses canais de irrigação, nós vemos que os sumérios vão ser muito desenvolvidos para a época em que eles estavam ali prosperando na Mesopotâmia. Também é provável que os sumérios tenham inventado a roda, como nós conhecemos, né? Claro que de uma versão muito rústica, mas a gente acredita que eles inventaram a roda primeiro, o arado, que serve para trabalhar na agricultura, e outras ferramentas que também são importantes para a agricultura. Os sumérios, agora o ponto, né, mais assim, que seria o divisor de águas entre até o final da pré-história, que a gente tinha estudado, e a Idade Antiga. Lá na nossa aula anterior de pré-história, lembra que eu falei para vocês que nós vimos que a invenção da escrita é considerada esse divisor, é ela que inaugura esse processo de história, dando início à Idade Antiga. Então a gente acredita que a criação da escrita tenha acontecido entre 4.000 e 3.200 anos antes de Cristo, e os sumérios que criaram a primeira forma de escrita. Essa forma de escrita eles utilizavam fazendo pequenas inscrições em blocos de barro. Essa primeira forma de escrita que os sumérios inventaram, elas eram constituídas de pictogramas e lembravam muito a forma das coisas que eles queriam representar. Como essas figuras tinham forma de cunha, essa primeira escrita então que os sumérios inventaram, a gente chama de escrita cuneiforme. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo, né, de escrita cuneiforme, como era realizada pelos antigos sumérios. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo do nosso alfabeto e como ele seria em escrita cuneiforme.
né? Muito rústico para nós, mas é interessante para a gente conseguir compreender mais ou menos como seria essa escrita. A seguir eu vou passar um videozinho para vocês que vai falar um pouquinho mais sobre os sumérios. Entre 4.000 e 2.400 anos antes de Cristo, os sumérios construíram várias cidades, como Uruk, Ur, Uma, Nippur e Lagash. Os sumérios também inventaram a primeira forma de escrita. Por isso, hoje, são considerados a civilização mais antiga do mundo. O motor da história. Então, temos um terreno fértil, criação de gado nos pastos, cidades, um governo, um exército e sacerdotes. Legal! Com tudo isso, podemos dizer que aqui temos uma sociedade, não é mesmo? Mas isso é tudo que há de ter numa sociedade? Não. Havia ainda muitas coisas a descobrir. Naquele momento, os sumérios estavam aperfeiçoando as técnicas de pecuária e de agricultura, e logo começaram a produzir mais alimentos do que precisavam. Tendo todos os alimentos, as pessoas tinham mais tempo para trabalhar em outras coisas, como a plantação de outros produtos. Então, rapidamente, produziram mais do que o necessário. Então, o que eles faziam com tudo que sobrava? Eles vendiam a outros povos, em troca de dinheiro ou de outros produtos que eles não tinham. Esse foi o princípio do comércio. Além disso, os sumérios foram os primeiros a usar a roda para o transporte. Isso os ajudou a chegar a terras muito distantes com cargas pesadas de mercadorias. Também sobre a escrita que os sumérios inventaram, a escrita cuneiforme, no início essa escrita ela era mais utilizada para facilitar a contabilidade, para eles controlarem a circulação de produtos, fiscalizarem recebimentos e pagamentos, que eles não estavam mais conseguindo fazer utilizando somente a memória. Com o tempo daí que essa escrita vai se aprimorar e vai passar a ser utilizada em textos religiosos deles, contratos, declarações reais e poemas. Bom, depois dos sumérios vamos falar um pouco sobre os acádios. Os acádios vão ter aí o auge dessa civilização de 2.350 a aproximadamente 2.180 a.C. E os acádios vão ser um povo que vai ter uma cultura muito parecida com os sumérios, por isso que depois que a gente estudar esses povos, eu vou fazer um vídeo só sobre a questão da cultura desses povos, porque elas são bem parecidas, mas primeiro eu vou seguir essa linha para que vocês compreendam quem veio primeiro, quem veio depois e algumas diferenças entre eles também, pessoal. Então, por volta do ano de 2200 a.C., os sumérios que nós estávamos estudando até o vídeo seguinte, eles foram dominados pelos acádios. Os acádios, portanto, é um povo semita que veio da região central da Mesopotâmia. Lembra na primeira aula que eu trabalhei em Mesopotâmia com vocês, que eu falei que essa foi uma região de muitos conflitos, né? É uma região que possibilitou o surgimento de vários povos diferentes e teve muito conflito entre eles. Então, nós vemos que os sumérios vão ser dominados, derrotados pelos acádios. Quem que é o líder dos acádios responsável aí pelo início, né, da dominação desse povo? O Sargão I. Eu coloquei aqui uma imagem aqui do lado que é uma representação do Sargão I, líder dos acádios. O Sargão, comandando um exército muito eficiente, ele vai ser responsável por unir as partes sul e central da Mesopotâmia. Isso é muito importante, porque isso vai dar mais poder para essa civilização. Quando ele centraliza esse poder e a administração das regiões, o Sargão vai fundar um dos primeiros grandes impérios da história, que é o Império Acádio, né? Portanto, os sumérios, apesar de suas invenções e de suas grandes descobertas, vão ser dominados pelos acádios e os acádios vão se tornar um império muito poderoso. Depois de dominar os sumérios, o Sargão vai permitir que quem fosse derrotado, ele invade, né, derrota os sumérios, mas ele permite que eles mantenham os seus costumes. Isso é muito interessante porque algumas das práticas sumérias vão ser incorporadas pelos acádios.
como, por exemplo, a própria língua, né, que vai adotar os caracteres da escrita cuneiforme que nós acabamos de ver. Então, muito da cultura, do que foi descoberto pelos sumérios, vai ser incorporado no Império Acádio. Mas, por volta de 2180 a.C., outros povos vindos do deserto sírio-árabe vão invadir a região, né, do Império Acádio, e após muitas décadas de conflito entre esses povos, quem vai conquistar militarmente essa região ali vão ser os amoritas, que nós vamos ver na nossa próxima aula. Como proposta de atividade dessa aula, eu peço que vocês realizem as atividades da página 28 do livro de vocês. Bons estudos, sexto ano, até a nossa próxima aula de História.